Sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno Nascimento, tudo bem? A palavra que o Senhor pediu para trazer hoje está em Gênesis 4, que diz: Caim mata Abel, né? A partir do versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Né? E nós sabemos a conclusão, né, dessa parte, mas até esse pedaço. Então nós sabemos que, primeiramente, Abel ele tornou-se um pastor de ovelhas e Caim ele era agricultor. Então, primeiramente, a natureza daquilo que eles faziam, né? Porque as pessoas procuram classificar de maneira diferente. Abel, por ele ser pastor de ovelhas, ele vai ofertar ao Senhor aquilo que ele tinha, aquilo que ele fazia. Assim, e Caim, ele era agricultor. De igual forma, você que trabalha no ramo, por exemplo, de consultoria, ou com contabilidade, ou outras coisas, o que você pode ofertar ao Senhor? Né? O suor é o resultado do seu trabalho. Hoje em dia, nós ofertamos, por exemplo, com dinheiro, né? Mas nós também, existem outras formas de ofertas e sacrifícios que nós podemos dar ao Senhor, que é através do nosso tempo, né? E nesse caso aqui foi dado as primícias. E esse é um mandamento, né? É um ensinamento bíblico que Deus dá para aqueles que o servem, aqueles que são considerados filhos de Deus, né? Que foram salvos em Cristo Jesus. E Abel, ele procurava fazer as coisas com excelência. Ele não só entregou a ovelha, que era a melhor dentre as que ele estava criando. Porque quando nós criamos por exemplo, no caso, pastor de ovelha, né? Nós criamos uma ovelha, nós dedicamos tempo, nós dedicamos sacrifício ali. Às vezes uma ovelha ela tá na chuva ou com relação à ração, o que é que nós vamos dar à ovelha, como nós vamos guiar aquela ovelha, né? Mas quando chega a hora de nós honrarmos a Deus, nós entregamos as primícias, né? E o que ele fez? Ele escolheu a melhor ovelha que ele tinha. No pensamento normal humano, o que nós fazemos? Nós vamos tentar escolher alguma coisa boa, mas não necessariamente a melhor. Mas Abel, ele pegou a melhor que ele tinha, porque ele sabe que tudo vem de Deus, né? E assim ele ofertou não só do melhor do tempo dele, mas também na melhor ovelha que ele tinha. E ele fez isso porque o seu coração naturalmente o inclinava a fazer isso. Já Caim não. Caim, e só diz aqui na palavra que ele trouxe do fruto da terra, né? E a palavra ela enfatiza que Abel trouxe o melhor, trouxe da gordura, né? Das primeiras crias do seu rebanho. Então, com isso a gente consegue concluir que Caim ele trouxe daquilo que ele tinha, mas não era necessariamente o melhor. E Deus sabe aquilo que está nos nossos corações. Para comparar Deus com um pai, nós como filhos, né? Quando nós estamos criando os nossos filhos, a gente espera que os nossos filhos nos obedeçam primeiramente, quando eles ainda estão crescendo, né, estão amadurecendo, porque nós demos uma ordem, porque nós estamos ensinando, ou seja, por obediência, né? Mas quando a gente vai crescendo e vai chegando na fase adulta, essa obediência ela também tem que ser transformada em fazer as coisas por amor, né? Porque a própria palavra diz que nós devemos buscar não ficar só de leite, né? Mas nós devemos nos alimentar de alimento sólido. Então esse alimento sólido ele pode ser também o nosso comportamento. Como é que o nosso comportamento, a nossa maturidade, ela vai refletir a pessoa em quem nós estamos nos tornando? Será que nós vamos ofertar aquilo que há de melhor em nós? Ou nós vamos procurar fazer as coisas de qualquer jeito? Isso é um desafio para todos nós, porque o que acontece, né? No dia a dia, às vezes a gente está cansado, a gente não está na nossa melhor situação, né? Mas se a gente tem que fazer alguma coisa, por exemplo, se nós vamos pregar a palavra, se nós vamos fazer um voluntariado, alguma coisa, se nós estamos nos sentindo cansados, melhor a gente planejar e fazer as coisas direitinho, para que a gente possa descansar primeiro, para que a gente possa estar de bom humor, possa se alimentar, possa ter todo um preparo para a gente fazer aquilo,
E quando nós fomos disponibilizar, por exemplo, o nosso tempo para ajudarmos outras pessoas, ou, por exemplo, fomos fazer um almoço especial e chamar os nossos familiares, que a gente possa fazer aquilo com qualidade, a gente possa ver os melhores ingredientes, a gente possa ver a receita, a gente possa aplicar todo o conhecimento que a gente adquiriu de preparação para poder executar aquilo, né? E assim serve também do nosso tempo para com Deus. Como é que nós estamos fazendo as coisas, né? A gente tem que procurar ler, se a gente vai falar sobre uma palavra, a gente tem que procurar ler sobre aquilo e o que aquilo fala para conosco, né? Por exemplo, no meu caso, o que essa palavra no dia de hoje ela me chamou a atenção para poder falar para vocês e ministrar para mim em primeiro lugar também, né? Porque toda palavra nós ministramos primeiro para nós mesmos, né? E muitas vezes a palavra que a gente traz para os irmãos também nos chama a atenção, porque, né, todo dia tem o seu próprio desafio, né? E aí o que a gente faz? A gente procura se preparar direitinho, a gente procura se consagrar, a gente ora, a gente procura tá em boa comunhão, dar bom testemunho, né, das coisas que nós estamos aqui fazendo na nossa casa. E fazemos as coisas com amor também. Nós não devemos fazer por sacrifício, né? Deus quer misericórdia, Ele não quer sacrifício. Ele quer que nós façamos as coisas de bom grado e façamos bem, e possamos fazer com excelência. Mas a outra parte dessa lição, o que ela nos fala? Que após essa oferta, Deus recebeu, né, aquilo que Abel tinha entregue a ele. E porque se aquilo tivesse que Caim trouxe, embora, por exemplo, aquela safra, por exemplo, de alface, por exemplo, se ele tivesse trazido alface e não tivesse sido muito boa aquela safra, por exemplo, eu nem sei se esse é o nome de alface, mas ele, dentre aquelas que estavam assim, não todas muito boas, mas ele tivesse escolhido a melhor, Deus teria se agradado mesmo assim, porque ele teria visto o coração de Caim, mas não foi isso que Caim fez, né? Então Deus se agradou de Abel e em vez de Caim ser maduro e olhar para aquilo que ele tinha feito, ele olhou para aquilo que o irmão dele fez. E ele ficou bravo com Abel e com Deus. E muitas vezes nós agimos assim de maneira imatura na nossa vida, né? E ele permitiu que a inveja tomasse conta dele e do irmão dele. E ele ainda foi contestar Deus. Quem somos nós para contestar aquilo que Deus fala na nossa vida, né? Nós temos que ter maturidade de saber que nós somos criatura, viemos do pó e ao pó voltaremos, e que Deus, Ele é Senhor da nossa vida, né? E aquilo que Ele fala, nós devemos procurar acatar, devemos procurar fazer, ainda que muitas vezes isso vai exigir um certo sacrifício nosso, né? Todos os dias nós temos que confrontar para com isso. E aí ele preferiu olhar para seu próprio umbigo ali, né? Colocar a culpa nas outras pessoas, assim como Adão tinha feito com Eva, quando eles comeram do fruto proibido, né? Ele jogou para Eva, a Eva jogou para a serpente, porque ninguém queria assumir nada ali. E nós devemos procurar ser cristãos maduros e responsáveis. E aí a única solução que ele encontrou, porque ele deixou a inveja tomar conta dele ali, foi ele aproveitar da inocência do irmão dele ali, levar o irmão dele para o campo, e a inveja tomou conta de uma tal forma na vida dele que ele acabou matando o irmão dele. E quando Deus ainda perguntou, Deus já sabendo de tudo, claro, mas ele perguntou para Caim aonde estava Abel, era para ver o que Caim ia falar. E ele falou, e eu sou lá de uma outra forma, eu sou lá dono do meu irmão tá no meu bolso, por exemplo, né? E ainda ele não só desonrou a Deus com a oferta dele, mas também ele cometeu um pecado terrível que Deus abomina, né? Que é o homicídio, porque ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa e nem mesmo a própria pessoa tirar a sua própria vida, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não temos poder nem de darmos a nossa própria vida, nem de tirarmos a nossa vida e nem a vida de ninguém. E ele ainda falou daquela maneira para com Deus. E aí a consequência daquilo é que ele ficou marcado e ele se tornou um ser errante. Ele foi caminhar para outros locais e ele não pôde mais ter aquela congregação, primeiramente com Deus, e segundo, para com a sua família, né? Ele não tinha mais o irmão Abel, ele não podia conviver mais com seu pai, com a sua mãe. Então, cada decisão que nós fazemos, que nós tomamos, vai ter uma consequência. Se for uma escolha boa, vai ser uma consequência boa, e se for uma escolha ruim, terá uma consequência ruim, né? E nós devemos admirar aquilo que as pessoas fazem com excelência, se elas fazem algo melhor, e procurarmos aprender com elas. Qual está o segredo, né, por trás daquilo que você fez de bom? Para que eu possa aprender com você, para que eu possa fazer bem também. E não ver aquilo que a pessoa fez de bom e não querer aprender nada e ainda querer destruir o ministério, aquilo que a pessoa está fazendo.
Porque nós podemos crescer, está sobre nós isso. Mas nós podemos pedir a capacitação para Deus ou para os homens. Nós podemos aprender com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que estão próximas de nós. Mas isso vai do nosso entendimento, da maneira como nós vamos nos posicionar perante os desafios e as coisas que acontecem conosco. Então, que a gente possa ficar com essa palavra. Se nós estamos procurando fazer isso, e eu também vou ponderar, meditar nessa palavra, se eu de fato tenho feito isso, e vou procurar fazer o meu melhor. E saiba que assim como eu digo para mim, falo para minha esposa, falo para outras pessoas, o meu melhor não necessariamente é o seu melhor, mas isso não é justificativa para que você fique na zona de conforto. O seu melhor pode ser um novo melhor todos os dias. E isso vai depender se você está disposto a fazer esse sacrifício. E você pode se surpreender em a pessoa que você pode se tornar. Né? Caim poderia ter se tornado um agricultor melhor e ter ofertado coisas melhores a Deus. E por consequência, por ele ter se tornado um agricultor melhor, toda a sua safra ali, todo aquilo que ele estava plantando, seria bom para ele também. Né? Ele poderia ter aprendido esse mandamento ou essa maneira de empregar as coisas com seu irmão Abel, já que Abel estava fazendo um trabalho melhor. Né? E ele poderia ter aplicado aquilo, mas ele preferiu usar da inveja. Então que nós possamos meditar, que nós possamos pensar sobre todas essas coisas. E eu queria já de antemão pedir para os irmãos deixarem um like, comentar, compartilhar, deixar seu pedido de oração. Eu vou estar orando pelos irmãos, pedindo para que Deus abençoe a vida dos irmãos e o canal também. E que vocês possam meditar nessa palavra, amém? Muito obrigado pela sua participação. Então, se você puder, peço que você feche os seus olhos, que nós possamos entrar na presença do Senhor e nós possamos agradecer primeiramente, né, a primícia, né, do nosso tempo e por Ele estar conosco, porque Ele sempre está conosco. Onde há ali uma ou mais pessoas, ali o Senhor estará. Então, eu mais você somos dois. Então, o Senhor está conosco. Ele está aqui comigo e Ele está aí na sua casa também. Senhor Deus e meu Pai, eu coloco o Senhor diante da Tua presença, Senhor, para agradecer primeiramente pelo quem o Senhor é. Senhor, pelo Senhor reconhecer as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor nos amar. Por o Senhor aceitar, Senhor, a primícia, Senhor, do nosso tempo, que é o nosso melhor, mas que nós não possamos, que nós não fiquemos, Senhor, estagnados naquilo que é o nosso melhor hoje, que nós venhamos buscar essa melhoria todos os dias, que nós venhamos crescer em aquilo que nós tivermos fazer para dedicar o nosso tempo para com o Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, né, no nosso momento de lazer, em todas as áreas. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Nós pedimos, Senhor, que o sangue de Jesus venha nos lavar. E eu peço, Senhor, nesse momento, que os meus irmãos, assim como eu também, Senhor, venhamos a ter um final de semana abençoado na Tua presença, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse canal com mais seguidores, que possa impactar positivamente a vida das pessoas que estiverem assistindo agora ou depois, que todos nós possamos crescer nos caminhos e na palavra do Senhor, que você possa ser um exemplo, um bom exemplo, que você possa transformar aquilo que pode estar de ruim nesse momento na sua vida em algo bom para o seu próprio crescimento e que nós venhamos a ofertar o melhor do nosso tempo, o melhor daquilo que nós temos para entregar para as outras pessoas, né? E que nós possamos ofertar, dizimar na igreja, né? No local onde nós congregamos, onde nós estamos, né? E que nós possamos nos lembrar de ajudar as pessoas também. Amém? Fique com essa palavra. E que você seja abençoado no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor, Jesus, pelo seu sacrifício, né? E por ser o nosso mediador a tempo fora de tempo, e Espírito Santo pela sua comunhão conosco, hoje para todo sempre. Amém.